Mas qual é a razão? Quais foram as circunstâncias reais que levaram Paulo a ponto de escrever uma carta intercedendo e advogando a causa de alguém? É sobre isso que eu queria falar com vocês nessa oportunidade e poder aqui entregar aquilo que o Espírito Santo me encarregou esta noite para os irmãos. Bom, todos têm uma certa familiaridade com a carta que estamos inserindo, e essa é uma carta que tem algumas lições ricas que se aplicam muito bem nos nossos dias atuais. Bom, primeiro ponto que a gente observa dentro da carta de Paulo que ele escreve para Filemon é que ele está preso. O ano é 61 depois de Cristo. Paulo está preso em Roma e seria a última prisão que Paulo experimentaria, porque depois dessa prisão ele foi decapitado. Acredita-se mais ou menos por volta do ano 74, junto com Pedro. Mas escute isso daqui, por favor. Se tratando da prisão de Paulo em Roma, e a razão que ele escreve para o amigo chamado Filemon, a gente encontra algumas vertentes que estão muito claras dentro do texto. O apóstolo Paulo, estando preso, eu não sei dizer isso aos irmãos com muita propriedade, porque a Bíblia não nos disponibiliza essa informação, apenas juntamos os dados para trazer uma interpretação mais coerente possível. Escute isso daqui. Acredita-se que Paulo encontra esse moço na prisão. E o moço que ele encontrou agora, ele é um fugitivo. Ele é um escravo, ele é alguém que conseguiu uma brecha, uma lacuna, e ele fugiu do teu Senhor. E Paulo, que não desperdiçava oportunidades, Paulo ele era oportunista, ainda mais se fosse para pregar o Evangelho. É por isso que Paulo escreveu para os irmãos de Roma, no capítulo 1, versículo 16, dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, como uma oportunidade, Paulo olha para o rapaz e percebe que o rapaz está em uma situação caótica, em uma situação catastrófica, uma situação melindrosa. E Paulo, que é um oportunista, lhe aplica o Cristo que salva, que liberta, que transforma e que dá direito para o homem da vida eterna. Paulo prega ao rapaz. Imagina comigo o rapaz relatando uma parte do seu testemunho, relatando uma parte da sua vida. E quando Paulo se aparelha de toda a situação do rapaz, Paulo não perde tempo. Paulo diz para ele assim: rapaz, fica tranquilo. E começa a contar o seu testemunho. Eu persegui a igreja, mas um dia Jesus me encontrou no caminho de Damasco. E daquele dia em diante a minha vida mudou. Hoje o meu prazer é pregar o Cristo que salva, o Cristo que transforma, o Cristo que liberta, o Cristo que dá o direito para o homem da vida eterna. O rapaz, ouvindo Paulo, ele ficou encantado com as palavras de Paulo. E a Bíblia diz claramente que houve uma conversão. Houve uma conversão. Tanto é que Paulo diz que o rapaz nasceu na prisão, foi gerado na prisão, foi discipulado na prisão e era um auxiliador de Paulo na prisão. Mas escute isso aqui, por favor. O tempo passa e Paulo vê que a situação atual é boa, porém ela não pode continuar, porque Jesus, ele disse muito claro que não sairás de lá em vão enquanto não pagares o derradeiro aos gentios. O que Jesus está dizendo? O que a gente planta nessa terra, a gente colhe nessa terra. O que a gente faz nessa vida, a gente colhe nessa vida. Se matou,
a justiça está aí. Se roubou, a justiça está aí. Então, tudo que praticamos nessa vida, colheremos nessa vida. A terra dá o que a gente planta. Escute. O rapaz olhou para Paulo e falou: estou feliz, estou muito alegre, encontrei Jesus. Nada melhor do que servir a Jesus. Paulo olha para ele e diz assim: o problema é o seguinte, que você tem um passado, que você tem uma história, e esse rapaz, chamado Onésimo, ele tem um problema. Qual é o problema dele? Ele é um fugitivo. Acredita-se que ele residia na cidade de Colossos. Cidade de Colossos, ele tinha como senhor o amado Filemon. Filemon era senhor de Onésimo. Era muito comum os senhores ter escravos. E isso daqui é nítido, é nítido. O rapaz encontrou uma oportunidade e ele fugiu. É por isso que a carta do apóstolo São Paulo está muito precisa, está muito clara. Ele está intercedendo por alguém chamado Onésimo. Por que, pastor Cláudio? Primeiro, Paulo sabia, tinha conhecimento das regras. Paulo tinha conhecimento das leis. Pastor Cláudio, mas quem era Paulo? Bom, falando um pouquinho rápido da biografia desse homem chamado Paulo, ele também é conhecido como Saulo. E por que razão? Saulo, Paulo, simples. Saulo porque ele era um judeu de nascimento, foi circuncidado como todo judeu era no 8º dia, e recebeu como herança a tradição dos fariseus. Então ele tinha a cidadania romana que lhe favorecia. Esse homem foi instruído aos pés de Gamaliel, um dos grandes rabinos e mestres dos seus dias. E a Bíblia diz que ele sobressaía sobre os seus contemporâneos. Pois bem, esse homem que recebia a carta dos principais sacerdotes da sinagoga para perseguir a igreja, pois bem, ele recebeu o despojo de Estevão, o primeiro diácono da igreja primitiva, quando matavam Estevão apedrejado. A Bíblia diz que quando ele recebe ordens, ele recebe cartas para perseguir a igreja de Damasco, exatamente nesse dia, nessa data, nesta ocasião, ele tem um encontro com o trono da igreja. Jesus se apresenta a ele ao meio-dia em uma luz que brilhava mais que o sol. Aquilo lhe causou uma cegueira. Ele não via mais nada, mas ouvia uma voz que falava com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Hoje você caiu nas minhas mãos. Ele levanta, não consegue ver quem era, mas ouve, e ele é introduzido para dentro. Você conhece melhor do que eu essa porção bíblica. Ele é introduzido para dentro da cidade, recepcionado na casa de um irmão. No outro quarteirão, o Espírito Santo visitou um irmão da igreja e disse para ele ir até o endereço que o Senhor lhe passaria. E ele oferece muita resistência, porque ele vai perguntar quem é. E o Senhor diz para ele: é o irmão Saulo. Mas Saulo, eu conheço Saulo, e ele não vale nada. Eu fiquei sabendo que ele veio aqui para perseguir a igreja. Eu até ouvi boatos, e tem certa veracidade, que ele estava presente quando mataram o irmão Estevão. Como o Senhor quer que eu ore com ele? Aí o Senhor Jesus falou para o irmão: pode ir, porque há 3 dias atrás ele era tudo isso, mas eu encontrei ele no caminho, e agora ele está liberto, com o poder da